A série Ruptura encerrou a sua segunda temporada com muito mais perguntas do que respostas, deixando assim bastante espaço para várias teorias e discussões. E Ruptura criou um universo tão rico, podemos continuar aqui explorando suas conexões, falando bastante do simbolismo e de suas influências. E uma dessas influências é o autor de ficção científica norte-americano Philip K. Dick. Nesse vídeo vamos explorar algumas dessas influências. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, esse é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Philip K. Dick é um dos autores de ficção científica mais adaptados, tanto para o cinema quanto para a televisão. Você provavelmente conhece alguma de suas obras que foram adaptadas, como O Vingador do Futuro, O Homem Duplo, a série O Homem do Castelo Alto, clássicos como Blade Runner, por exemplo, que está sempre sendo explorado o universo, entre tantas outras produções, às vezes até de forma indireta, como é o caso, por exemplo, do Show de Truman. Eu já falei aqui no canal várias vezes sobre Philip K. Dick, ele é um dos meus autores de ficção científica favoritos, e eu gosto bastante da maneira como ele trabalha e explora algumas ideias, como o apagamento de memória ou a inserção de memórias em uma pessoa, o questionamento do que é real, o que não é real, se estamos vivendo numa simulação ou não, o que é o ser humano, entre outras questões filosóficas, são o que influenciam bastante obras como Ruptura, por exemplo. Embora o criador da série, o Dan Erickson, não tenha dito explicitamente que tem influência do Philip K. Dick, ele disse que uma de suas influências para fazer a série foi o autor Kurt Vonnegut, de livros como Cama de Gato ou Matadouro número 5. Mas ainda assim eu encontrei alguns paralelos da obra do Philip K. Dick aqui em Ruptura, e vamos falar sobre eles. Começando, como eu falei, de alguns elementos como, por exemplo, a manipulação de memórias. Esse é um dos temas que é bem utilizado nos contos e em alguns livros de Philip K. Dick. Então vale destacar aqui dois contos do Philip K. Dick que trabalha com a ideia de manipulação de memória: O Pagamento e o Lembramos por Você a Preço de Atacado. Os dois viraram filmes. O Pagamento virou um filme de ação com Ben Affleck, e o Lembramos por Você a Preço de Atacado, eu adoro os títulos do Philip K. Dick, virou o filme Total Recall, aqui no Brasil conhecido como Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. Esses dois contos eles trabalham com a ideia de memórias que foram apagadas. E Lembramos por Você a Preço de Atacado, conhecemos a história de Douglas Quiet. Ele quer tirar uma férias, ele quer ir para Marte, mas ele não tem dinheiro para isso. Então ele vai implantar em sua cabeça uma memória de que passou uma férias em Marte, mas seria apenas uma memória implantada. Mas acontece que durante o processo, ele descobre que na verdade era um agente secreto e teve suas memórias apagadas para ele não saber disso. E é por isso que esse anseio tão grande de voltar para Marte. Se você viu o filme, você sabe como essa história termina. Não vou dar mais spoilers em relação a isso. E agora o conto O Pagamento, que para mim lembra bastante a ideia central de ruptura entre trabalho e apagar memórias. O Pagamento conta a história de um homem chamado Gênero, que ele sempre faz um trabalho para uma empresa, mas ele nunca sabe exatamente que trabalho ele faz para essa empresa. E sempre que ele termina o seu trabalho, ele tem suas memórias apagadas. Ele não sabe exatamente o que faz, mas ele aceita esse tipo de trabalho, pois o pagamento é muito alto e satisfatório para ele. Porém, em uma das vezes que ele finalizou o trabalho e teve a sua memória apagada, ao invés de receber o pagamento como de costume, ele recebeu um envelope. E foi dito para ele que ele mesmo preferiu aceitar esse envelope. E dentro desse envelope existem vários objetos aparentemente aleatórios. E é a partir daí que ele começa a se perguntar por que a contraparte dele não aceitou o pagamento e sim aquele envelope. E conforme as coisas vão acontecendo ao longo do conto, os objetos começam a fazer sentido para ele. Então ele começa a investigar e vai descobrir qual era o seu trabalho que era tão secreto a ponto de precisar pagar a memória. Isso me fez lembrar bastante o universo de Ruptura, onde você separa literalmente com o apagamento de memória a sua vida pessoal. E em uma das histórias, inclusive, ficamos nos perguntando o tempo todo o que essa corporação faz. Por que ela precisa manter essa informação em segredo? O Conto Pagamento saiu em 1953. E é uma história que é bem avançada em relação à discussão de trabalho, a separação de vida pessoal e profissional, o que me lembrou bastante o processo de ruptura, principalmente essa tentativa de você mandar mensagens para você mesmo através desses objetos aleatórios. E eu gosto bastante desse conto, que é uma reflexão sobre o valor da vida e do trabalho. O personagem de Jenks, por exemplo, ele diz em um momento do conto que, afinal de contas, as coisas não parecem ser tão ruins assim. Ele perdeu 2 anos de memórias de sua vida, mas para ele, em determinado momento, ele fala, não pode ser tão ruim assim. É como se eu fosse pago para dormir. E essa reflexão é algo que ecoa bastante nos contos do Philip K. Dick. É uma discussão relacionada à vida e ao trabalho. Boa parte dos personagens do Philip K. Dick são personagens comuns, pessoas da classe operária, assim como boa parte dos personagens de Ruptura. Existe uma referência ao Philip K. Dick, uma espécie
espécie de homenagem que não está tão na cara assim, é mais uma teoria que eu encontrei no Reddit. Essa teoria diz que o Ricken, o cunhado de Mark, poderia ser uma homenagem ao Philip K. Dick, pois Ricken é o personagem que tenta, de alguma maneira, incentivar os internos com a sua escrita e mostrar para eles, através de determinadas reflexões, que eles podem estar vivendo numa realidade que não é tão interessante assim como eles acreditam, principalmente fazendo eles refletirem e desafiarem o sistema corporativo, algo que frequentemente o Philip K. Dick acaba abordando de uma maneira ou de outra em suas obras. Mas não é apenas isso que fez as pessoas teorizarem em relação à homenagem ao Philip K. Dick, e sim o nome completo do Ricken, que é isso que vocês estão vendo aqui, que seria um anagrama para Philip K. Dick. Realmente você consegue tirar o nome do Philip K. Dick dessas palavras aqui, mas eu fico me perguntando quem era a pessoa com bastante tempo para conseguir pensar nessa teoria. O que você acha dela? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Será que o Ricken é uma homenagem ou não ao Philip K. Dick? Outra coisa que pode ser uma referência e homenagem ao Philip K. Dick é a semelhança entre os personagens, semelhança que eu digo que são homens barbudos e brancos e ambos são escritores. E o livro do Ricken, The You, You Are, aborda temas parecidos com os do Philip K. Dick, como a questão de identidade e de consciência. No livro Tempo Desconjuntado, lançado aqui pela editora Aleph, conta a história de uma comunidade inteira que é manipulada para acreditar que está vivendo em 1959, quando na verdade o cenário real é de uma guerra interplanetária. E por que essa realidade foi construída? Porque o personagem principal ele acabou entrando em colapso. Ele era responsável por encontrar coordenadas específicas onde os inimigos estavam. Porém, depois do colapso, ele não conseguia mais fazer isso. Então toda uma realidade foi construída em volta dele para ele continuar achando essas coordenadas desses inimigos de maneira velada. Então chegava para ele pelo correio um jogo onde ele deveria manipular esse jogo e acertando ali a pontuação do jogo, ele descobriria essa coordenada e encontraria as bases inimigas. E isso me fez pensar várias vezes assistindo Ruptura. Se em algum momento vamos descobrir que toda a cidade, na verdade, fez o processo de ruptura e tudo ali é montado, todas aquelas pessoas estão sendo manipuladas, mas não sabem, para o propósito maior da Lumen, pois é uma cidade realmente isolada no meio do nada. Esse tipo de controle mental, com a manipulação de memória, ou de uma cidade inteira, ou de uma empresa inteira, como é o caso de Ruptura, me lembra bastante a ideia do livro. E aqui, a Lumon, ela tem seus próprios motivos para fazer esse tipo de manipulação, inclusive criando toda uma seita religiosa em busca, talvez, da imortalidade, ainda não sabemos. Mas o que sabemos é que existiu uma seita e todo um louvor com o nome do Kier Ergon, principalmente com a ideia de trabalho, recompensa e sacrifício. Vemos, por exemplo, o Mark e os outros funcionários da Lumon trabalhando e conquistando ali, ganhando prêmios cada vez que uma pasta, por exemplo, era concluída. Eles estavam fazendo um sacrifício, só que eles não sabiam, e eles recebiam a sua recompensa, como é o caso, por exemplo, da festa do Eiffel na primeira temporada, e aqui aquela dança incrível do Milchek na segunda temporada. Porém, a consciência dos funcionários entre uma temporada e outra mudou bastante, e essa recompensa que eles aceitavam assim, de braços abertos, agora não faz mais sentido para eles. Para manter os funcionários da Lumon focados em suas tarefas, porque dessa maneira, se você tirar a ideia lógica da situação e colocar a ideia sentimental, algo do coração, algo que a razão não conseguiria explicar, você consegue fazer aqueles funcionários continuarem trabalhando e trabalhando e trabalhando por várias horas, mesmo que quando fora da Lumon eles não façam ideia do que está acontecendo. Mas voltando a falar dessa ideia de separação de mente que é feita em Ruptura, já citei aqui 2 contos do Philip K. Dick que eu lembrei ao assistir a série, mas existe um livro inteiro do Philip K. Dick que tem uma premissa trabalhada nessa ideia. Estou falando de A Scanner Darkly, ou O Homem Duplo, como ficou conhecido aqui no Brasil. No livro, o protagonista ele é um policial disfarçado e ele precisa descobrir quem é o traficante de uma droga chamada Candy, e para isso ele precisa se infiltrar com alguns usuários. O problema é que ele acaba ficando viciado nessa droga. E um dos efeitos colaterais dessa droga é separar o hemisfério esquerdo e direito do seu cérebro. Então, dessa maneira, este policial disfarçado não sabe mais se ele é um policial realmente disfarçado, infiltrado num grupo de usuários de droga, ou um usuário de drogas infiltrado dentro da corporação policial. Ele não consegue mais encontrar a sua verdadeira identidade. Claro que este livro não fala apenas disso, mas esse é um dos elementos que me lembrou bastante a ideia do processo de ruptura. Inclusive, eu já falei disso aqui em uma das resenhas da série no meu canal. E todo esse conceito de realidades fragmentadas e controle corporativo
que é muito trabalhado em Ruptura, também é um dos conceitos trabalhados por Philip K. Dick em suas obras. E principalmente em relação aos objetivos da Lumon. E isso me lembra bastante o livro Ubik, onde existe uma corporação que descobre e caça seres especiais, como se fossem espécies de mutantes. Pessoas que conseguem prever o futuro, por exemplo, como é o caso do Precog. Mas o tema central aqui de Ubik não é esse. E sim, mais uma vez, questionamento da realidade. Porém, um dos elementos interessantes aqui do livro que me fez pensar bastante em relação ao Kir Egan e seus objetivos. Eu falei disso na minha resenha do 10º episódio e volto a dizer aqui. Em Ubik existe um processo chamado processo de meia-vida, que quando uma pessoa morre, se você colocar essa pessoa a tempo neste equipamento de meia-vida, as funções cerebrais dessa pessoa permanecem ativas. Inclusive, você pode até conversar com essas pessoas através de um dispositivo de som. E no livro deixa claro que você não pode fazer isso várias vezes, pois quanto mais você faz esse tipo de coisa, mais você conversa com uma pessoa em meia-vida, a vida dessa pessoa, a meia-vida no caso, vai se extinguindo. E para mim, de certa maneira, ao ver ali aquela estátua do Kir Egan no final da 2ª temporada e também toda aquela discussão de quem é o conselho, onde estão as pessoas do conselho, que nunca vimos essas pessoas fisicamente, me faz pensar que talvez esses fundadores da Lumon estejam num processo parecido com o processo de meia-vida. E o que você acha em relação a isso, ao processo de ruptura, aos objetivos da Lumon e as ligações diretas ou indiretas com o Philip K. Dick? Acredita que sim, essas influências em relação ao Philip K. Dick existam? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos debater sobre essas referências por aqui, beleza? Se você ficou interessado nesses livros do Philip K. Dick, eu vou deixar o link aqui na descrição. Comprando pelo link você ajuda o canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilha esse vídeo nas redes sociais, que isso ajuda bastante o canal. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou desse, você vai gostar desse aqui também. Aqui em cima uma playlist inteirinha sobre Philip K. Dick. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.